Deputada Mara Gabrilli. Obrigada, deputado. Obrigada, deputado Rubens Bueno. Ô, ministro, muita honra recebê-lo aqui, poder discutir esse assunto com o senhor. Eu confesso que assim, é um tema que me emociona. Eu acabo me vendo muito na pele da Laís. Eu posso imaginar, sim, saber o que uma lesão medular, é causa de mudança de percurso na vida de uma pessoa. Além da incapacidade de movimentos, que hoje ninguém nesse planeta tem condição de dizer quando a Laís voltará a se mexer, e ainda tem toda uma questão do custo de vida, do custo da reabilitação, do custo da vida numa situação onde ela está, em que ela precisa de um cuidador 24 horas por dia, porque ela não mexe os braços, assim como eu, e é uma situação que você acaba tendo que pagar por equipamentos para fazer xixi, para usar o dia a dia, até para comer. Você precisa de uma estrutura que segure isso. Eu sei que a Laís, ela está numa situação, em que o COB hoje mantém o começo do tratamento dela de uma forma exemplar. Eu sei que ela tem muita gratidão por isso. E sei também que ela tem muita incerteza, muita insegurança, muita preocupação. A Laís, ela começou a ingressar na vida de ginasta com 4 anos de idade. Em 2001, ela passou a integrar a equipe brasileira de ginastas, de ginástica olímpica. E ela se dedicou, ela deu o sangue e a vida pelo Brasil de uma forma que chegou em 2013, ela mudou de esporte. E ela passou a fazer parte de um esporte de altíssimo risco. E aconteceu o que aconteceu. E eu tenho várias questões que eu venho pensando, refletindo. Primeiro, assim como cidadã brasileira, a Laís tem direito à aposentadoria por invalidez, tem direito a uma aposentadoria por acidente de trabalho e ela tem direito a um tratamento, uma reabilitação oferecida por tempo indeterminado pelo SUS. Mas ela tem direito a algum tipo de indenização. Eu fico imaginando como que o COB vai lidar com essa situação, porque pelo que eu li nos jornais, em mais 3 meses, talvez agora uns 2 meses e meio, o COB interrompa essa ajuda para a Laís. E quem vai liderar esse processo? Porque direito ela tem. Como que o Brasil vai recompensá-la por todo o esforço e dedicação que ela trouxe para o país? Eu sempre comento que eu sou uma pessoa muito privilegiada por ter cursado 2 faculdades antes de quebrar o pescoço. Porque a dificuldade de um brasileiro de conseguir estudar no ensino fundamental, já que só 17% das escolas brasileiras têm acessibilidade, e conseguir chegar numa universidade é muito difícil. Se eu hoje estou aqui, ministro, sem mexer o músculo do pescoço para baixo, é porque eu tive toda uma situação de privilégio, recurso, por parte da minha família, por parte de todo um trabalho desde o princípio, e eu fico muito, muito preocupada, não só com os 45 milhões de brasileiros que têm algum tipo de deficiência, mas no caso da Laís, ela trabalhava pelo país, ela se dedicava ao país. E eu tenho muito apreço pelo senhor, e acredito muito que o senhor vai me ajudar a pensar em formas. Será que seria pela Previdência de fazermos alguma coisa? Eu estou aqui com a Lei Pelé. Curiosamente, a Lei Pelé... Levanta aqui para mim. Eu vou até ler o artigo, posso? É rapidinho. As entidades de prática desportiva são obrigadas a contratar seguro de vida e de acidentes pessoais vinculado à atividade desportiva para os atletas profissionais, com o objetivo de cobrir os riscos
a que eles estão sujeitos. A importância assegurada deve garantir ao atleta profissional ou ao beneficiário por ele indicado no contrato de seguro o direito à indenização mínima correspondente ao valor anual da remuneração pactuada, incluída presente ao nosso país. É claro que se, imagina se a Laís tivesse conseguido. Estava olhando aqui, ela trouxe várias medalhas, assim, sendo a melhor colocada, conquistou a melhor colocação brasileira nos Jogos, nas Olimpíadas de Pequim. Assim, a melhor posição brasileira nas Olimpíadas de Atenas e um monte de medalhas conquistadas. Ela estaria chegando no Brasil, trazendo medalha, e muitos de nós, e muitos do governo brasileiro, tirando foto com ela, com orgulho dela ser brasileira. E aí eu pensei agora, o que a gente vai fazer por ela? Entendeu? A gente não pode... A reabilitação dela está sendo muito bem feita. Ela está lá em Miami, mas ela vive uma insegurança terrível. Ela não cursou uma faculdade. A família dela não tem recurso. Então ela conta com o Brasil. E ela vive essa insegurança de não poder se concentrar, muitas vezes, na reabilitação, porque ela não sabe o que vai acontecer na vida dela daqui 3 meses. Então, queria muito sua ajuda, ministro, e o comprometimento de que, de forma alguma, a gente vai deixar uma atleta dessa na mão. Obrigado, emocionadas as palavras da deputada Mara Gabrilli. Queria passar imediatamente a palavra ao nosso ministro Aldo Rebelo, para responder aos Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, deputado Valadares Filho, há naturalmente uma evolução em esporte no Brasil, não apenas considerando o aporte do setor público a investimentos crescentes da União, dos estados e municípios, alguns inclusive aprovando leis correlatas à lei de incentivo ao esporte, a aquisição de legislações relacionadas com a proteção de atletas, a criação de bolsas, também por todo o país. O próprio Ministério da Educação também ajudando no investimento no esporte, a construção de quadras escolares, a cobertura de quadras já existentes, também com o apoio do Ministério da Educação. E projetos como o Atleta na Escola, com os recursos aportados pelo MEC. Então, creio que nós vamos sim numa curva ascendente de investimentos e os grandes eventos nos estimulam cada vez mais nesse sentido. Eu já tinha recebido a notícia do requerimento da deputada Mara Gabrilli, do interesse da deputada em relação à situação da nossa atleta olímpica, da Laís. Liguei para a deputada para dar as informações preliminares. Depois disso, falei com o presidente Nussmann do COB mais uma vez. Já falara diversas vezes antes, não só para a assistência médica e pessoal a Laís nos Estados Unidos, mas também a mãe. Desde o primeiro momento, é uma senhora de Ribeirão Preto, que nunca havia viajado para o exterior. O Itamaraty, a Polícia Federal prestaram toda a ajuda para ela chegar o mais rápido possível nos Estados Unidos. A assistência até agora tem sido prestada pelo COB, mas eu pedi ao Nussmann que me fizesse um relato ou um relatório sobre a perspectiva e sobre o futuro da Laís. Ou seja, uma hora ela vai voltar para o Brasil. Essa fase de tratamento intensivo a que está submetida nos Estados Unidos é uma fase. Depois disso, como vai ficar a situação da Laís? Então, é sobre essa perspectiva que nós precisamos nos debruçar para calcular quais são as responsabilidades do COB ou da federação e quais são também as responsabilidades do poder público. Não digo nem do governo, se há alguma coisa na área da Previdência que possa ser feito,
mas isso, evidentemente, que nós temos um pouco mais de tempo para ver, enquanto que o cuidado, a urgência com o cuidado dela é o que é mais importante no presente momento. Mas nós vamos ter um relato sobre isso, deputada.